crianças, tudo bem com vocês? Hoje, tia Patrícia vai trazer mais uma história da Palavra de Deus para edificar a nossa vida, tá bom? Mas antes disso, vamos orar, falar com Deus. Abaixe sua cabeça aí onde você está e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos que hoje ela venha fazer morada no nosso coração e frutificar na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa encher a nossa mente e o nosso coração do Senhor, ó Pai, para que sejamos a cada dia mais parecidos contigo, Pai. Faça com que essa palavra alcance cada coração e traga o que precisa trazer para a vida de cada um. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aprender uma lição muito importante para a nossa vida. E essa lição, nós vamos ver sobre promessas do Senhor, né? Mas antes de falar das promessas do Senhor, a gente vai falar um pouquinho sobre paciência. Paciência é uma coisa muito importante, você vai ver. Só que antes de falar de paciência, a gente ainda tem o nosso versículo para decorar. Você já sabe, né? Então, nosso versículo de hoje fica em Salmos 41 e diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Mais uma vez. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Seja sincero comigo. Você é paciente? Fala a verdade. Se alguém te prometeu que vai te dar um presente, mas a pessoa não disse quando é que ela vai te entregar esse presente. E aí, como você fica? Você fica ansioso? Você fica pensando assim, será que o presente vai vir? Será que vai chegar? A gente fica feliz por saber que vai ganhar um presente, né? Mas a gente fica também ansioso, não é mesmo? Só que se esse presente demorar muito para chegar, você desiste? Você deixa pra lá, você esquece? Às vezes a gente faz isso, né? A gente deixa pra lá, a gente acha que não vai vir mais, não é mesmo? Então, só que o que eu quero dizer pra você é que quando é Deus que promete alguma coisa, você pode ter certeza que no momento certo vai chegar. A promessa vai se cumprir, você pode ter certeza do que eu estou te falando, né? E a gente vai ver a promessa na vida de um rapazinho. E esse rapazinho eu sei que você conhece muito bem, né? Era Davi. Davi recebeu uma promessa do Senhor, uma promessa muito importante. Você sabe qual foi a promessa? Essa promessa foi levada até ele através de um profeta, o profeta Samuel. Você já está lembrando qual foi a promessa? Samuel foi lá na casa do pai de Davi, Jessé. E aí, quando chegou lá, Davi não estava lá, estava cuidando das ovelhas do seu pai lá no pasto. Então, Samuel olhou para todos os filhos de Jessé e Deus não mostrou nenhum deles para ser ungido. E aí, Samuel falou com Jessé assim, só tem esses? Lembra dessa história? Você lembra? Tá lembrando, né? Não, tem um rapazinho que tá lá no campo cuidando das ovelhas. Então manda chamar ele. Quando Davi entrou na casa, Deus mostrou a Samuel que seria Davi, que seria ungido, rei de toda Israel. Olha que promessa especial. Só que será que Samuel ungiu Davi e automaticamente Davi se tornou rei de toda Israel? Foi assim? Não foi assim, né? Até porque Davi era um rapazinho, né? Ele tinha mais ou menos 15, 16 anos. E aí, será que ele tinha maturidade para ser rei de toda Israel? Tão novo assim? Acho que não, né? Será que ele ia conseguir desempenhar essa tarefa? Acho que não. Então, aí o que aconteceu? Davi ainda passou por muitas coisas. Ele teve a oportunidade de derrotar o gigante Golias, como a gente já sabe, né? E livrar o povo de Israel da opressão daqueles inimigos filisteus. E muito tempo se passou. A Bíblia vai dizer que Davi se tornou rei da tribo de Judá aos 30 anos de idade, né? Ou seja, quase 15 anos depois
dele ser ungido rei por Samuel, ele se torna rei da tribo de Judá. Só que a promessa é que ele seria rei de toda Israel, não é mesmo? Então a promessa ainda não estava cumprida, né? Ainda não era só aquilo que Deus tinha para ele. Já estava começando, né? Ele já tinha se tornado rei da tribo de Judá. Só que aí, 7 anos depois disso, quando Davi já tem 37 anos, a palavra de Deus vai dizer que Saul e Jonatas morreram numa batalha. E aí, Israel ficou sem um rei. Será que Davi foi lá e falou assim, agora eu vou ser rei de Israel, porque Deus me prometeu? Será que ele foi lá reivindicar a promessa dele? Será que foi assim que aconteceu? Não, não foi assim que aconteceu. A palavra de Deus vai dizer que os líderes de Israel se juntaram e foram lá atrás de Davi e pediram a ele que ele se tornasse rei de toda Israel. Olha que maravilha! Davi não teve que ir lá e atrás da promessa, a promessa que veio até ele. A palavra de Deus vai dizer pra gente que quando a gente confia no Senhor e quando a gente é fiel ao Senhor, as promessas do Senhor nos alcançarão. E foi assim com Davi. Davi permaneceu fiel a todo momento ao Senhor, confiando no Senhor, mesmo passando por tantas dificuldades. Saul perseguia ele, né? Porque Saul não queria que ele fosse rei no lugar dele, e Davi teve que fugir. Davi passou por muitas dificuldades, mas ainda assim ele permaneceu fiel, confiando no Senhor. E o que aconteceu? A promessa do Senhor veio até ele. E aí, a palavra de Deus vai dizer que depois que todos os líderes de Israel foram até ele, ungiram ele como rei de toda Israel, Davi reúne o seu exército em Judá e vai até Jerusalém para tirar de lá os inimigos jebuseus que estão lá morando na cidade de Jerusalém, na cidade do povo de Israel. E quando Davi chega até Sião com seu exército, sabe o que acontece? Os jebuseus começam a caçoar de Davi. Só que eles não esperavam que Deus era com Davi. E o que aconteceu? Davi derrotou todos aqueles inimigos e expulsou todos de lá. E sabe o que veio depois disso? Aquela cidade que Davi conquistou começou a se chamar a cidade de Davi. E o rei de Tiro ficou sabendo de tudo que tinha acontecido com Davi algum tempo depois. E aí ele mandou muitos presentes para Davi. Ele mandou todo o material e toda a mão de obra para que fosse construído um lindo castelo para que Davi morasse e governasse sobre toda Israel. Olha como é maravilhoso esperar as promessas do Senhor se cumprir. Davi teve que esperar mais de 20 anos para que toda a promessa de Deus se cumprisse, para que ele governasse sobre toda Israel. Mas ele confiou, ele acreditou, ele esperou com paciência no Senhor. E o que aconteceu? A promessa se cumpriu e ele governou Israel e ainda recebeu um lindo palácio para governar sobre Israel. Então assim, Deus é perfeito, é maravilhoso. Ele sabe o tempo de todas as promessas se cumprirem. O que Ele quer que a gente aprenda com essa história é que a gente não precisa desanimar, é que a gente precisa confiar, é que a gente precisa se encher de fé e olhar para Ele quando tudo estiver difícil, quando as situações todas estiverem dizendo não, estiverem contra a gente, parecendo que tudo vai dar errado, que a gente não possa olhar que a gente não olhe para a situação, mas que a gente olhe para o Senhor. Que a gente aprenda a confiar no Senhor e saber que Ele é um Deus fiel e que cumpre todas as suas promessas. Que o seu coração possa ser cheio com essa palavra. Assim como o meu coração foi cheio, que o seu coração possa ser cheio com essa palavra e que ela possa dar muitos frutos na sua vida. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima historinha, tá? Tchau, tchau!